Marcelo, conta um pouquinho da história da OME, como que ela surgiu e se tornou a gigante que é hoje. Bom, a OMI surgiu em 2013. Ela é um spin-off, ou seja, uma empresa derivada de uma empresa que eu tinha antes. Então, antes da OMI, eu tinha outra empresa que fazia também ERP, software de gestão, só que voltado para mega empresas, mega indústrias. Então, o cliente da gente, tipo, era IRB, Nissin Ajinomoto, ArcelorMittal, Andrade Gutierrez antes da Lava Jato, né? Ou seja, eram mega empresas, né? E a gente viu uma oportunidade muito boa nas pequenas empresas, né? A gente olhou, pô, como que é possível num país tão complicado como o Brasil, mais de 90% das pequenas empresas não teriam software de gestão. Então a gente começou a desenvolver do zero algo para as pequenas empresas, e aí eu vendi essa minha empresa anterior para um grupo americano e fizemos um spin-off, ou seja, eu peguei lá 5 pessoas desse grupo de desenvolvimento, saí da empresa e eu virei uma startup de 6 pessoas, 5 engenheiros, eu e mais um estagiário, da noite para o dia, né? E começamos basicamente do zero em outubro de 2013, e hoje, 6 anos depois, a gente já está chegando em 37 mil clientes agora, com mais de 10 mil contadores parceiros no Brasil inteiro. E o OMI, para quem não conhece, é um software de gestão, um software RP, que faz toda a parte de gestão de estoques, fluxo de caixa, controle bancário, ou seja, toda a administração de uma empresa integrado com o contador. Eu acho que esse é um resumo bacana da gente. Agora, Marcelo, por vocês serem uma empresa de tecnologia, com certeza vocês já estavam muito à frente a questões digitais, a novas formas de negociação, até mesmo, acredito, ao home office. Quando chega uma crise como essa, uma pandemia, vocês já estavam preparados? A resposta é não, ninguém estava, né? A coisa bateu muito forte. Só que no nosso caso, por sorte, boa parte das limitações elas estavam mais dentro da nossa cabeça do que na prática, né? Então, como a gente operava totalmente digital, tudo em nuvem, nós conseguimos, em questão de 3 dias de organização, colocar 450 pessoas do time que fica na nossa sede no Brooklyn, em São Paulo, em home office. Então, isso foi relativamente simples. Eu acho que a grande surpresa é o quê? Home office é um negócio que eu admito hoje que eu nunca acreditei. Eu sempre achei. Difícil para a gente assimilar, né? É difícil assimilar, né? Olha só, eu sempre pensei da seguinte forma: uma startup, a coisa mais característica de uma startup é ter ideias, criar hipóteses, implementar essas hipóteses, pôr em prática muito rapidamente, ver se dá certo e melhorar, ou não dá certo, joga no lixo. Então, rodar esses ciclos com muita agilidade, eu sempre enxerguei como uma das coisas mais importantes numa startup, e sempre achei assim, ó, tem que estar todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma sala, para a gente poder trocar muito rápido e fazer esses ciclos acontecerem. E eu estou mais do que satisfeito de admitir que eu estava completamente errado, né? A gente consegue fazer isso daí remotamente, e boa parte das limitações elas estão mais na nossa cabeça, às vezes, do que na prática. Marcelo, você acha que no pós-Covid as empresas farão uma adequação em termos de trabalho, em termos de gestão, aquilo que pode ser descartado? Não estou falando só do recursos humanos, porque isso é uma área muito sensível, a gente tem que tomar esse cuidado, mas você acredita que esta nova configuração das empresas está muito próxima aí justamente por conta desta pandemia? Olha, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, né, nas previsões e nos achismos que se fazem nesse momento, né? Quem já passou por algumas crises vê que às vezes você estava num extremo e de repente, quando vem a crise, você gravita para o extremo oposto. Então, eu estou vendo muita gente falar assim: ó, talvez a minha empresa não vá mais ter sede depois que acabar a crise, porque eu não preciso mais disso. Eu acho isso daí um extremo. Eu não vou mais fazer eventos presenciais porque os eventos digitais se mostraram muito eficientes. Gente, nós da OMI, a gente tinha um evento anual que reúne praticamente 4 mil pessoas no Transamérica, em São Paulo. Esse ano foi cancelado esse evento. E temos vários outros eventos digitais que todo mundo fala, pô, ele está substituindo muito bem. Eu tenho sempre um receio de quando a gente está no extremo e tem um efeito pêndulo, vai para o extremo
oposto. Eu acho que nós estamos descobrindo novas formas, nós estamos nos adaptando a uma vida mais digital e que nós vamos, com o tempo, encontrar um meio termo entre as duas coisas. Eu não acredito que, assim, o mundo vai mudar totalmente. Eu acho que nós vamos achar um meio termo entre uma vida mais digital, entre hábitos de compra e de consumo mais digitais do que a gente tinha antes, e a nossa vida ainda um pouco analógica, né? Eu não acredito que os eventos, por exemplo, presenciais vão acabar, porque o que está rolando no palco e o conteúdo, cá entre nós, ele é 50% do evento, os outros 50% está acontecendo nos corredores, nas pessoas que você conhece, no networking que você forma. Então, eu acho que, como tudo na vida, a gente vai acabar encontrando um meio termo depois dessa crise. Vai ter mudanças, sim, mas elas não são totais na nossa forma de vida. Marcelo, cita então agora alguns exemplos que vocês implantaram dentro da empresa justamente para suprir as demandas durante a crise do coronavírus. Bom, eu acho que toda empresa que teve uma consciência do que está acontecendo no mundo de uma forma até antecipada, como a gente teve, por termos investidores de fora do país, etc. A gente, por estar pertencendo à rede da Endeavor, a gente já consegue visualizar com semanas na frente o que está acontecendo em outros países e a gente teve a sorte de poder se preparar. Essa preparação, ela passa por um ritual inicial, que é você olhar o seu caixa. Então, nós começamos a fazer isso bem cedo, olhar quais são os custos que a gente pode cortar, o que a gente pode segurar de despesas, o que a gente pode economizar para a empresa ter uma sustentabilidade. E uma das falhas que muita empresa faz nesse momento é só olhar a despesa. Você tem que prever também que boa parte da sua receita vai cair. Por quê? Porque essa é uma crise, efeito dominó. Não adianta falar, o meu negócio não é atingido, mas se o seu cliente é atingido e você é um prestador de serviço para esse cliente, é só uma questão de tempo. Se você é um fornecedor de atacado, não está sentindo, quando o seu cliente de varejo diminuir os pedidos, você vai sentir. Então, é uma crise extremamente democrática nesse sentido, que ela atinge a todos e é efeito dominó. A gente vendo isso daí, a gente se preparou pela despesa, mas também tem que prever uma redução na receita, porque muitas empresas, infelizmente, não vão conseguir resolver essa equação ou não vão conseguir resolver a tempo. E nós criamos um plano interno de sobrevivência muito bom, montamos uma sala de guerra. Uma coisa que ajudou bem foi pôr uma pessoa responsável por todas as ações de defesa e uma pessoa responsável pelas ações de ataque, porque a gente já percebeu que uma pessoa pensar em novas formas de vender, de resolver, de atender o cliente, ao mesmo tempo que está pensando que despesas eu vou cortar, como eu vou reduzir meus custos, é meio difícil. Então, uma dica muito boa é, dentro da sua empresa, eleger uma pessoa para cuidar de cada coisa, para ser o mestre ali, o comandante de cada uma dessas áreas dentro da chamada sala de guerra que você monta, que no nosso caso é virtual, né, obviamente. E falando pelo lado agora do ataque, o que nós percebemos foi o seguinte: toda visão, a gente criou uma visão worst scenario, ou seja, um pouco apocalíptica do que podia acontecer, até vendo o que aconteceu em outros países. E, felizmente, para o nosso caso, isso não se concretizou nesse nível de profundidade, ou seja, para o nosso negócio, a gente ainda não teve uma queda de receita como a gente se preparou para. Então, tudo bem, você se preparou para um cenário pior, melhor nisso daí, mas o que a gente percebeu é que o nosso ritmo de crescimento, que estava muito alto, ele encolheu um pouco. Tá? Então, nós estávamos adicionando na faixa de 3 mil novos clientes por mês, crescendo a empresa 7% ao mês, estava num ritmo muito legal de crescimento. Esse ritmo caiu. Por quê? Porque aquela pequena empresa que é o nosso principal cliente, ele parou de comprar, né? Ele agora está numa situação onde ele perdeu uma parte razoável da receita dele. Aliás, um parênteses aqui, né, um dado bem bacana, os nossos clientes combinados,
da OMI, até o começo desse ano, eles estavam gerando de documento fiscal, ou seja, nota de produto, de serviço e de cupom eletrônico juntos, 7,5 bilhões de reais por mês. Isso significa 1% do PIB do país já passando por dentro da nossa plataforma, né? E, infelizmente, se a gente olhar o número de abril, esse número caiu para 5,2. Então, uma queda de mais de 30% no faturamento médio dos nossos clientes. Tá? Mas isso daí fez com que boa parte das pequenas empresas, elas não escolhessem esse momento para falar, eu vou implantar um software de gestão na minha empresa. Então, a grande mudança que a gente fez lá dentro foi o quê? Foi olhar qual é a proposta de valor que mais faz sentido nesse momento? É redução de custo, não é? Legal. Para quem que nós poderíamos significar uma redução de custo? Para clientes que estão gastando muito mais com software dinossauro, com aquele ERP pesadão monolítico instalado lá no CPD da empresa de 20 anos atrás. Então, a nossa ideia foi o quê? Redirecionar também a nossa máquina comercial para esse cliente um pouco maior do que a média que a gente vinha buscando, né? A gente já percebia durante o ano passado todo uma adesão cada vez maior de clientes que faturam acima de 10 milhões. A média dos nossos clientes são entre 1 e 5 milhões de faturamento por ano, da maioria deles, né? Mas a gente começou a receber muito cliente vindo de indústrias, distribuidoras, até prestadoras de serviço que faturam mais do que 10 milhões por ano. Tá? Isso a gente viu como uma tendência e, de repente, nós resolvemos usar esse momento aqui para direcionar toda a nossa equipe comercial, que tem mais de 400 pessoas, juntando a nossa empresa com as franquias espalhadas por todo o país, para justamente buscar esse cara que usa um ERP dinossauro e falar assim, cara, você gasta $500 mil por ano nesse software, né? Quer trocar por 20 mil? Ele, opa, você chamou minha atenção. Então, foi uma pivotada da nossa ação comercial para abraçar uma categoria de clientes que a gente não conseguia alcançar antes da crise. Por quê? Porque antes da crise, a gente chegava nesse cara e falava assim, cara, você quer trocar 500 mil por ano por 20 mil? E ele respondia assim para mim, Marcelo, você tá louco, cara? Eu gastei $500 mil para implantar aquele sistema, eu sofri por um ano, assim, e ainda está funcionando mais ou menos, nem está 100%, então deixa esse negócio do jeito que está agora, porque eu tenho outras prioridades para cuidar dentro da minha empresa. E olha só que de repente vem a crise, que legal, e as prioridades todas mudam de cabeça para baixo. Então, de certa forma, a gente está sendo oportunista com essa crise de buscar um mercado que não estava aberto para nós. E, de repente, com a crise, se abriu.